Legal, obrigado, Rafael. Rafael está bem rapidinho, ele está certo. Mas eu não queria perder essa oportunidade, porque eu tive muita alegria de convidar a missionária, professora Elaine Manzano, e a alegria foi maior porque ela disse sim, né? Então, para a gente é uma alegria ter você nesse movimento desafiador. Eu até brinquei aqui alguns dias, né? Que se fossem eu que fosse convidado, talvez eu ia dizer não. Eu estou brincando. Mas eu sei que hoje nós estamos entregues em mãos de uma pessoa que teme ao Senhor, que ama o Senhor e que tem demonstrado isso em todos esses anos que tem andado conosco aqui na Igreja Batista União. Nós vamos orar pela nossa irmã. Estenda sua mão. Vamos ficar em pé para parecer que está terminando, mas está só começando, tá? Estenda sua mão aqui para nós abençoarmos a nossa irmã. Pai querido, nós louvamos o Teu nome por esse dia ter chegado, por esse momento em que nós vamos ouvir, através da Tua filha, Elaine, Senhor, aquilo que Tu revelaste para Pedro, e que o Senhor possa usá-la nessa noite com poder e autoridade. Senhor, aquieta os nossos corações, que agora, Senhor Deus, os nossos ouvidos espirituais, todos os nossos sentidos estejam unidos para ouvir a Tua voz através da Tua filha, e que nós saiamos daqui edificados, e que tudo isso sirva para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. A igreja diz amém, amém. Deus te abençoe. Eu ouvi o Rubem falando, né, que ele convidou, esperava que falasse não. Enquanto ele estava falando, ele falava assim, eu vou falar não, eu vou falar não. Eu vou falar não, mas no fim eu falei sim, depois eu falei onde foi que eu me arrumei aqui. Mas é um privilégio a gente poder conversar sobre a palavra de Deus. Fui muito abençoada nesse tempo preparando, e sem delongas a gente vai começar. Acho que é Lael que vai estar passando aí os slides, né? Então vamos para frente, pode ir. Profecia revelada a Pedro. Algumas considerações iniciais. A gente conhece um autor pela sua obra. Deus é o autor, mas os textos conservam a característica de quem escreveu. Escritores humanos. Então a gente vai falar sobre Pedro e a gente vai ver a história de Pedro nos seus escritos. A Bíblia não foi psicografada. Deus não ficou ditando, né? E os homens escreveram. Não, ele inspirou. Então, Pedro fala do jeito dele, na língua dele, na história dele, as verdades de Deus. É importante a gente entender isso. Em 2 Pedro, a gente vai ler. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esse mesmo Espírito que habita em mim, habita em você, moveu Pedro, moveu os escritores da Bíblia, para nos deixarem a santa e bendita palavra de Deus. E quando a gente fala de profecia, eu gosto muito dessa imagem. A profecia, ela tem esses picos de altos e baixos. Jesus lança luz para o passado, de Gênesis até o último livro lá do Antigo Testamento, e lança luz para o futuro. Mas nós vivemos nos vales, e a gente tem essa visão de vale. No tempo de Deus, que é eterno, que não é o nosso cronos, a gente olha os picos, e tudo faz sentido na eternidade. Mas, por enquanto, a gente está no vale. A gente está vendo a leitura, a gente está interpretando de acordo com a nossa visão de vale, a nossa visão de mundo, no momento da história onde a gente está. Então, a nossa compreensão da profecia, ela é bem limitada. Pelo momento onde a gente está. Isso é importante a gente entender. Então, elas são aplicadas ao contexto imediato do autor. Pedro vai falar daquilo que ele viveu nos dias dele, na sua realidade temporal, mas também é aplicado ao futuro. Vocês já viram vários textos, pastor Josinaldo falou, Cabete, Rubem, dos homens falando do futuro sem ver esse futuro fisicamente, de coisas que aconteceram muito tempo depois.
Então, nessa linha lá do pico, tudo faz sentido. Na eternidade de Deus, mas a gente está no vale. Então, esses dois tempos, presente e futuro, estão debaixo do mistério de Deus, da sua soberania, da sua autoridade, do seu poder. Então, a gente tem essa visão dos vales e da onde a gente está. Próximo, ele está acompanhando, né, amor? Tá tudo certo. Então, eu queria começar trazendo as últimas palavras de Jesus. O que Jesus terminou o seu ministério aqui na terra, depois de ressuscitado, apareceu 40 dias aos seus discípulos. Olha como ele termina o seu tempo entre nós. Não cabe a vocês conhecer os tempos, Kairos, tempo do calendário, nem o Cronos, tempo do calendário, nem as épocas, o Kairos, que o Pai fixou para a sua própria autoridade. Quer coisa mais clara do que essa? Não cabe a vocês. Pare de especular quando é que as coisas vão acontecer. Não é da exclusiva autoridade do Pai. Mas existe um mas. Eu amo os mas da palavra. Toda vez que você encontrar um mas, pare e preste atenção, porque aí vem coisa. E vem mesmo. Olha o que vem depois. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Gente, eu preciso dizer que a palavra testemunha é martos, de martureu. Está ligado com martírio. Testemunha não é só falar alguma coisa que alguém viu, é viver o evangelho encarnado. É sofrer por Jesus. Esse é o testemunho. Eu vivo um Deus que é verdadeiro, que é real, que tem um preço. Tome a sua cruz e siga-me. Foi o convite de Jesus. E ele nos chama para ser esse tipo de testemunha, que vive integralmente o evangelho do reino, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Eu não gosto muito de ter samaritano ali, não. Samaritano eram os inimigos dos judeus, mas ele escolheu falar que até os samaritanos precisavam do testemunho. E logo depois, não coloquei tudo aqui, mas está tendo dito isso, Jesus foi elevado à vista deles. E 2 homens se colocaram ao lado deles e falaram isso aqui: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Amém? Gente, de que modo que Jesus vai voltar? Do jeito que ele subiu. Eles estavam comendo, Jesus estava na mesa com os discípulos, de repente, tchau, gente, estou indo, já fui. Foi assim. Eles ficaram atônitos, olhando para cima. Precisou vir anjo falar: para de olhar para cima e vai trabalhar. Vocês ouviram o que ele disse? Vão ser minhas testemunhas. Não está na hora de ficar aí olhando para as nuvens, não. Ele vai voltar, mas enquanto ele não volta, trabalhe. Isso foram as últimas palavras do Senhor. Então, quando a gente vai falar de Pedro, não faz sentido a gente ter um curso de escatologia e falar de escatologia se isso não mudar o meu presente. O único sentido da escatologia é eu levar a minha caminhada com Deus tão a sério, tanto no presente, entendendo o passado, olhando para o futuro e entendendo esse mundo cósmico onde a gente está inserido. Então, existem 3 tempos dessa escatologia em Pedro. A escatologia no presente, a que interpreta o passado e vê o futuro, e uma escatologia cósmica. Parece nome de filme de ficção científica, né? Cósmico, um negócio assim. Vamos ver o que é isso. Coloquei alguns textos aqui, só para a gente ter uma ideia. A escatologia no presente é a percepção da realidade atual e do nosso contexto imediato. O hoje, 2025, faz parte do plano escatológico de Deus. Escatologia não é daqui a 1000 anos, hoje já faz parte disso. O plano de Deus está acontecendo, Deus não está parado, não botou um pause lá, não. A escatologia está em andamento. As coisas estão acontecendo. Então, olha o que ele diz, 2 Pedro 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo:
Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Gente, esse termo últimos dias, não é que eles estavam achando que o mundo estava acabando naqueles dias. Eles sabiam que estava cada vez mais perto, esperavam que fosse nos seus dias, mas escatologicamente, últimos dias é o intervalo entre a primeira e a segunda vinda. Pedro estava nos últimos dias e nós também estamos nos últimos dias. E cada vez mais perto ainda. Cada dia que passa é um dia menos. A gente precisa ter essa noção. Então, o nosso presente precisa ser encharcado dessa noção de que Jesus está voltando, de que existe uma promessa e Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Se a gente está vivendo sem lembrar disso, a gente está perdido. A gente está esquecendo o que é o verdadeiro evangelho. Então, eu quero deixar isso claro, até o fim. Eu vou repetir isso, acho que algumas vezes. A escatologia tem que mudar o teu presente. Você precisa viver na expectativa da ação de Deus e lembrar que o plano escatológico está em andamento. Jesus está manejando tudo aí para chegar, para voltar. E essa volta está cada vez mais perto. A escatologia que interpreta o passado e vê o futuro. Olha o texto. Olha como a gente vai ver o passado e o futuro. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e, através da água, pela palavra de Deus. Com base nessa palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Noé, dilúvio, afogado em água, passado. Pela mesma palavra, palavra de Deus, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Olha o que Pedro fez. Ele ligou Noé com o fogo destruidor do futuro. Interpreta o passado e olha para frente. Pastor Josinaldo fez isso aqui. Essa é uma escatologia que estava presente na mente de Pedro. E a escatologia cósmica, essa aqui é assustadora. A gente vai ver depois um pouquinho, né? O dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia os céus passarão com um grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Gente, não tem Disney, Marvel, filme de ficção científica que chegue aos pés do que vai acontecer. O mundo vai ser abalado, vai derreter. Os céus e a terra, pelo fogo, vai desaparecer. Mas olha o final. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Existe, o mundo todo está debaixo da soberania e do poder de Deus. Não somos só nós, os seres humanos. Céus e terra, tudo está envolvido nessa escatologia bendita do Senhor. Então, o mundo vai ser abalado pela palavra, pelo poder de Deus, como já foi no passado. Vamos para frente. Entrando nas cartas de Pedro, contexto histórico, a gente teve 3 grandes ondas de perseguição em Roma. Roma era o grande império na época da igreja primitiva, quando Jesus veio. Nero reinou de 54 a acho que é 68, e Roma foi incendiado em 64, e ele culpou os cristãos. Ali começou a escalar muito a perseguição aos cristãos. Eles eram responsabilizados. Então, o que aconteceu? Cobriam eles de peles, costuravam as peles, eram devorados por cães, queimados, eram colocados como poste para iluminar a cidade. Então, essa perseguição que estava em Roma, ela começou a se espalhar para todo o império, para todas as cidades. E os cristãos, por onde iam, eles eram perseguidos. E o cristianismo ele passou a ser uma religião ilícita.
Esse é o contexto onde a gente vai encontrar. A gente tem depois uma grande perseguição com Domiciano e depois Trajano. Mas eu queria trazer para vocês um trechinho pequeno. Quem quiser, depois desse documento, eu tenho trechos maiores dele, de uma carta que foi escrita a Diagoneto. Uma pessoa fez um relatório de quem eram os tais cristãos. A gente tinha naquela época do mundo os bárbaros, os romanos, e começou a surgir um novo tipo de gente, que não era nem bárbaro e nem romano. E essa carta de Agoneto traz um pouco sobre isso. Olha o que ele fala. Isso foi escrito em 120 depois de Cristo, mais ou menos. Para o resto da humanidade, não é seu país o que caracteriza aos cristãos, nem o seu idioma, nem seus costumes. Habitam em cidades tanto gregas quanto bárbaras. Cada um tal segundo a sua sorte, seguindo os costumes da região com relação à veste e alimentação, e, em geral, nas coisas externas. Mas, mesmo assim, manifestam esplêndida e abertamente o paradoxal caráter de sua própria condição. Habitam a terra do seu nascimento, mas o fazem como residentes temporários. Participam de todas as responsabilidades da sua cidadania e sofrem todas as desvantagens do estrangeiro. Toda terra estrangeira é sua terra nativa, e toda terra nativa é para eles uma terra estrangeira. Passam seus dias sobre a terra, mas a sua cidadania está nos céus. Começou a aparecer um novo tipo de gente, que se chamava cristão. O restante da carta diz assim: eles compartilham as mesas, mas não a cama. Santidade sexual. Eles têm filhos e cuidam dos seus filhos. Isso era novidade na época, que o povo largava os filhos. Os cristãos cuidavam dos seus filhos. Eles tinham um viver santo e impecável no meio de um mundo caído e deturpado. Era esse o contexto de que a palavra foi escrita. Não é muito diferente do nosso. Nós temos esse mesmo chamado de ser cidadão do céu, vivendo na terra, pagando imposto, sendo o melhor cidadão que a gente pode ser. É isso que a gente vai ver em Pedro. Eu coloquei aqui... eu queria dizer uma coisa. São muitos slides, o conteúdo é imenso. Eu levei, junto com um grupo de Asa e Socorro, 1 ano estudando as cartas de Pedro. Não dá para falar em 90 minutos. Então, tem muita coisa aqui que eu espero que muitos de vocês sejam autodidatas e peguem esse material e estude. Na verdade, os teóricos aí dizem que se você não volta aquilo que você ouviu, em 1 semana você perde aquela informação. Então, a gente precisa voltar naquilo que Deus nos ensina. Eu fiz aqui mais ou menos a linha do tempo de Pedro. A história dele, esse autor. Como é que foi que aconteceu a vida dele? Primeiro, a gente tem 3 relatos do chamado dele. André conheceu Jesus e chamou primeiro seu irmão Pedro. Depois a cena que ele chama, deixa aí, para de pescar peixe e vem pescar gente. E depois, em Marcos 3, quando Jesus ora e chama os discípulos, lá está Pedro. E Pedro encabeça as 4 listas dos discípulos que a gente tem no Novo Testamento. Então, um homem que conviveu com Jesus desde o começo. Ele teve em tudo. Pedro era aquele que não faltava em nenhuma programação do ministério de Jesus. Estava lá, batia ponto, não perdia nada. Mateus 16, a gente vai ver um momento crucial, quando Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus pergunta: quem o povo diz que eu sou? João Batista, alguns profetas. Mas Pedro fala assim: tu és o Cristo. E o Senhor fala: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta pedra não é Pedro, gente. Jesus é a pedra da igreja. É sobre esta verdade, não é sobre este homem. O que fizeram com Pedro, colocando ele como fundamento, ele não gostou, não. Não é para isso. O fundamento é Jesus Cristo. É sobre isso. Tu és o Filho do Deus vivo. Logo depois, no mesmo capítulo, ele é a pessoa que recebe a mais severa repreensão. Arreda Satanás. Jesus falou para ele. A sua humanidade caída continuava lá.
Depois a gente vê a autoconfiança dele. Quando Jesus fala para ele, olha, vão peneirar você, o inimigo quer te peneirar. E ele fala, olha, ainda que todos te abandonem, eu não. Conhece alguém assim? Eu não. Os outros te abandonam, mas eu não. E aí a gente viu, né, tem os textos para você ver depois, que ele negou Jesus 3 vezes. E ele chorou amargamente. Diz o texto, esse é um choro das entranhas, do estômago. Um choro da alma, um choro de arrependimento. Depois a gente tem a restauração dele, na beira lá do lago, do mar. Jesus coloca lá brasa, peixe e pão e fala para ele, pastorei as minhas ovelhas, pastorei os meus cordeiros 3 vezes. Pedro, tu me amas, tu me ágape, eu te filéu. Mas tu me ágape, não, eu te filéu. Pedro agora era consciente que ele não era mais aquele que eu te amo, eu nunca vou te abandonar. Ele sabia que ele não estava ainda lá. Mesmo assim, Deus confiou a ele, pastoreia, nutre, alimenta as minhas ovelhas. E aí a gente vê os frutos da vida de Pedro, depois do Pentecoste, cheio do Espírito Santo, capítulos 1 a 8, Pedro é o principal personagem ali, e depois as 2 cartas de Pedro. Entrando nas cartas, 1 Pedro 64, logo depois do incêndio de Roma, no auge ali da perseguição. 2 Pedro, entre 64 e 67, logo antes da sua morte. Gente, para chegar nessas datas, tem muita briga teológica, tá? Vocês vão achar a gente falando que não foi, que foi, tá? A maioria está ali, tá bom? Então, Pedro estava em Roma, que ele chama de Babilônia na primeira carta. Babilônia é o arquétipo de tudo aquilo que é contra os cristãos. Pedro estava dentro de Roma, escrevendo as suas cartas e preso. Mas ele está com uma pessoa muito importante, com 2. Silvano e Marcos, que é aquele João Marcos que brigou, que Paulo não queria viajar com ele. Pois é, esse aí, estava lá junto com Pedro quando ele escreveu a primeira carta. A carta era destinada às igrejas da Ásia. Eram gentios que estavam ali. Pedro tinha o ministério primeiro para os judeus. Mas agora, lá na Ásia, ele tem gentios. Então, tinha judeus convertidos, mas também tinham gentios ali. E essas cartas, passavam como carta circular, todo mundo lia, todas as igrejas tinham acesso. Então, os temas aí principais. 1 Pedro, encorajar os cristãos em meio à perseguição. 2, afirmar a segunda vinda de Cristo. Vamos lá, 1 Pedro. Eu quero que você caminhe comigo e tente pensar o que estava na cabeça desse homem, lembrando da história dele, dessa trajetória. Ele não está falando de uma teologia teórica. Ele está falando da teologia que ele aprendeu com choro e oração. No joelho, nas decepções, nas frustrações. É uma teologia da história dele ali. Você vê Pedro, você vê ele dos evangelhos. Então, a epístola é geral, já falei isso, mas ele tinha na mente dele a espera da segunda vinda. Olha os termos que a gente vai encontrar logo na primeira carta. Último tempo, juízo vindouro, revelação de Jesus Cristo, dia da visitação, glória a ser revelada, fim de todas as coisas está próximo. O juízo começa pela casa de Deus, glória vindoura, coroa de glória. A fala dele era uma fala escatológica. Ele está tratando uma carta pastoral, ele está falando, instruindo a igreja, como é que eu fico firme no meio da perseguição. Mas a linguagem dele é escatológica, porque a mente de Pedro está lembrando da promessa. Está lembrando que Jesus disse, ele estava lá, gente, ele olhou para cima e viu Jesus subir. E ele tem vivo na memória, eu vou voltar. Para de olhar para cima, ele tem isso claro. Então, por isso, essa linguagem dele é escatológica. E nós, como igreja, precisamos ter uma linguagem escatológica. Precisamos lembrar que Jesus vai voltar. Detalhes da carta, o grego é de alta qualidade. Um autor diz que é o mais delicioso grego do Novo Testamento. Eu não sou especialista em grego, mas eu confio no que os outros falam nesse sentido. Diz que é até melhor do que o de Paulo. Agora me explica, como é que um pescador iletrado
tem um grego melhor do que o Paulo, que era um erudito? A Bíblia responde. Primeira carta 5,12, ele diz o seguinte: por meio de Silvano, escreva. O grego é de Silvano. Mas Silvano, ele não é um secretário que Pedro ditava e ele escrevia. A frase aí é diasiloano, sei lá como fala, mas é por aí. É alguém que é instrumento. Ele conversava com Pedro, pegava as ideias e colocava na sua hábil escrita em grego. Silvano era a mão, era a mente que estava junto, ajudando Pedro ali, mais do que um secretário. Então, os temas da primeira carta: a nova identidade em Cristo, o testemunho cristão em meio ao sofrimento e a esperança futura. Irmãos, pode parecer que não tem nada a ver com escatologia, mas se a nossa identidade em Cristo não for o firme fundamento da nossa vida, a gente se perde na escatologia. A gente se perde no Evangelho. A gente não sabe quem a gente é, para onde a gente está indo. Então, é mais, né? A gente começa aí falando dele, né? Essa nova identidade. Simão, a quem acrescentou o nome Pedro. Jesus não tirou Simão do nome dele. Pedro é um acréscimo. Manteve o Simão e botou Pedro lá junto. Então, são 3 textos, né? Fixando nele o olhar, diz: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. Depois, também eu te digo que você é Pedro. Simão é uma lembrança da velha natureza. Mas Pedro é o alvo, é o que Jesus estava fazendo nele. Então, é muito interessante a gente olhar para isso. Olha as 2 cartas. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E na segunda carta, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo, o que é um apóstolo? É um enviado, é um mensageiro. É alguém que tem uma autoridade. Gente, eu sou da linha que apóstolos eram os 12 e mais Paulo como nascido fora do tempo. Está ali o texto. Esse é o sentido estrito. Apóstolos foram aqueles que foram testemunhas oculares do ministério, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Aqueles que viram isso. Né? A gente sabe que hoje em dia tem várias interpretações por termo apóstolo, mas aqui Pedro ele tem essa autoridade de testemunha ocular, de ter vivenciado o ministério de Jesus. Mas ele também diz ali que ele é doulos. Doulos é um escravo, é um servo, é alguém que se rende à vontade do outro. Não é um servo que foi capturado e tem que obedecer. É um servo voluntário, alguém que se entrega diante de uma autoridade maior. Ele fala isso na sua última carta, pouco antes de morrer. A humildade de um cristão precisa aumentar quanto mais maduro ele fica. Quanto mais velho a gente fica, mais servo a gente precisa ser. É assim que funciona o reino de Deus. Pedro nos ensina isso. Ele estava indo para casa e ele se via como escravo de Cristo, como servo. A identidade firmada em Cristo. Olha os termos que ele vai usar para ele, para mim e para você. Se a sua identidade não estiver formada aqui, a gente não está entendendo ainda o que é o Evangelho de Jesus. Eleitos, forasteiros, peregrinos, herdeiros, filhos, obedientes, santos, regenerados, pedras vivas. Jesus é a pedra angular. Nós somos edifício, diz Pedro, casa espiritual, sacerdócio santo real. A gente usa tanto, nós somos sacerdotes, mas a gente esquece o que o sacerdote faz. Intercede, ora pelo outro, apresenta diante de Deus, se purifica, tem uma vida santa. Isso é ser sacerdócio real. Geração eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo de Deus. Antes vocês não eram nem povo. Esse é um dos argumentos internos dentro da carta, que essa carta foi para o gentio, porque os judeus eram povo de Deus. E Pedro está falando, vocês antes não eram povo. Então quem que não era povo? Gentios. Mas agora a porta está aberta para os gentios. Nós entramos nessa porta. Nos inclui, porque nós somos povo de Deus. Irmãos, Pedro não tirou isso da cabeça dele.
Ele tirou isso do Antigo Testamento. Todos esses termos estão lá. Coloquei aqui embaixo para a gente olhar depois com calma. Ele conhecia as Escrituras, ele conhecia a Torá, o Pentateuco. Ele tem lá a ideia de Abraão, de Israel. E agora ele junta isso com a verdade de Jesus e traduz isso para a gente de uma forma muito clara. Essa é a nossa identidade cristã. A nossa identidade escatológica, que nós somos forasteiros, peregrinos. Nós não somos daqui. Nossa pátria é outra. O impacto dessa identidade, pertencimento, relacionamento, nós pertencemos a uma família de muitos irmãos. Mas principalmente nós estamos inseridos numa história maior. Muito maior do que eu e você. A vida não começa no meu umbigo e termina em mim, não. A gente faz parte da história de Deus. Nós estamos nesse momento da história para servir a nossa geração, glorificar o nome do Senhor aqui. Existem propósitos eternos que é fora de mim. Eu gosto muito de falar, a gente vive perguntando qual que é a vontade de Deus para a minha vida, né? Aí o foco é minha vida. Não, é qual é a vontade de Deus. Porque quando eu entendo a vontade de Deus, eu me submeto à vontade dele. Não é a minha vida, é a vida dele em mim. A gente inverte as coisas, né? Então, o verdadeiro lar e esperança estão em Cristo. Segundo, testemunho em meio ao sofrimento. Então, o assunto nosso na escatologia é ter uma identidade bem firmada em Cristo. Segundo, testemunho em meio ao sofrimento. Nós precisamos de uma teologia saudável, bíblica, do sofrimento. A gente foge, ninguém gosta de sofrer. Pedro também não gostava. Mas ele entendeu que o sofrimento nas mãos de Deus é produtivo, faz parte do processo de Deus na vida. Então, a perseguição que eles estavam enfrentando não deixa dúvidas da missão no mundo. Era urgente proclamar o Evangelho. A perseguição, ela abastecia isso. Eles se sentiam honrados em serem perseguidos por serem cristãos. O caráter de Cristo estava sendo formado e era visível. Lembra da carta do Diagoneto? E aí a gente tem um conceito de reino invertido. O rei é servo. O rei lavou os pés dos discípulos. E ele nos chama para fazer a mesma coisa. E Pedro vai trazendo isso de uma forma tão para dentro da realidade, como pessoas livres que são. Não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Gente, pelo contrário é outra palavra, uma expressão que eu amo. O mas e o pelo contrário. A Bíblia, o Evangelho é o Evangelho do pelo contrário. O mundo está andando desse lado e a gente vai pelo contrário. O mundo fala que o líder manda e Jesus fala, o líder serve. É pelo contrário. Então, esse testemunho da misericórdia e amor de Deus. Mas Pedro vai deixar muito claro, eu quero que você leia isso lá depois. Ele nos chama a sofrer como cristão. Sofrer por causa da justiça. Nós somos bem-aventurados quando a gente sofre por fazer o que é certo. Sem medo ou angústia, são palavras dele, pelas ameaças. Santifiquem a Cristo no coração. Sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Qual é a sua esperança? Que o mundo fique maravilhoso ou a esperança que Jesus vai voltar e nós vamos reinar com ele? Precisamos pensar nisso. Com mansidão, temor e boa consciência em Cristo. É melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Eu não sei se você tem vivido isso. Sofrer por ser cristão, por ser íntegro, por ser fiel no seu relacionamento, por ser fiel no imposto de renda, por ser fiel no seu trabalho, por glorificar o nome de Cristo nas pequenas coisas, para ser fiel no uso do celular, para ser fiel na leitura da palavra. Ele nos chama para isso. E Pedro tem... Eu chorei quando eu estava lendo e preparando isso, porque a tradição diz
que a esposa de Pedro, ela foi martirizada pela fé. A gente não sabe o nome dela. E ela foi executada um pouco antes de Pedro ser morto também, acho que há alguns anos, diante dos olhos dele. A perseguição não era uma coisa no longe. Chegou na casa de Pedro. A sua esposa foi martirizada pela fé. E diz que ele estava lá e ele ficava dizendo: lembra do Senhor. Lembra do Senhor, Rubem. Lembra do Senhor, Sônia. Irmãos, nós precisamos falar isso uns para os outros na hora do sofrimento. Lembra do Senhor. Nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro que está voltando. Lembra do Senhor. Eu preciso que vocês me lembrem do Senhor. Na hora do conflito, nós vamos falar de conflito. Vocês vão falar de conflito. Lembra do Senhor. Isso é importante, porque esse detalhe da história de Pedro, a segunda carta, ele fala assim, 3 vezes ele vai dizer: eu preciso lembrar vocês. Eu vou fazer o máximo para que mesmo depois da minha partida, vocês não se esqueçam, mas lembrem do Senhor. Lembrem do Senhor. Ele viu a sua esposa morrendo, então o sofrimento não é teórico. O sofrimento é real, por amor a Cristo. Você está disposto? A sua fé é firme o suficiente, capaz de passar por sofrimentos desse vergão, desse tamanho, por amor a Jesus? Ou será que a gente tem negado Jesus por pouca coisa? Tem deixado Jesus de lado? A gente tem tantas Bíblias em casa, qualquer hora eu leio, qualquer hora é hora nenhuma. Não tenho tempo, estou ocupado demais. Com o quê? Com o quê? Precisamos repensar qual é a nossa teologia do sofrimento. Pedro vai falar do fogo purificador. Gente, fogo é o tema de Pedro. Ele é o homem do fogo. E ele fala do fogo. Mas a gente não quer saber do fogo. Não desse fogo que ele vai dizer. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se, na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória, vocês se alegrem exultando. Percebe que ele vai fazendo esse contraponto? Ele fala do sofrimento, mas existe uma glória a ser revelada. Não é aquela vida de lamúria, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou um cristão, estou sofrendo, não. Se alegre, exulte, porque existe uma glória a ser revelada no meio do povo de Deus, quando é fiel ao Senhor, quando está disposto a pagar o preço de fazer o que é certo, o que o Senhor ensinou. Existe glória. Se alegrem. A perseguição é inevitável ao verdadeiro cristão. É uma prova da fé. Provérbios 17:3 fala: como o crisol prova a prata, o fogo prova o ouro. Assim, Deus prova os corações. O ouro precisa passar pelo fogo. Não porque ele não tem valor, mas para que ele fique purificado. E Salomão, quando estava procurando lá, como é que é isso? Para explicar esse processo que Deus faz comigo e com você, de nos provar, de nos colocar no fogo. Ele escolheu os metais mais nobres que ele conhecia. Ouro e prata. Nós somos ouro, sendo purificados pelo fogo. Provados, não para ser reprovado, mas para crescer. Mas para ficar a cara de Jesus. Para ser coparticipante dos sofrimentos dele. A perseguição nos coloca no caminho de Cristo. Ontem eu conversei com um irmão amado, sofrendo muito. Ele virou para mim e falou assim: deixa eu te falar uma coisa, em lágrimas. Hoje eu tenho certeza da minha salvação. E eu pensei, mas antes ele não tinha não? Ele falou: olha, todo o sofrimento que eu estou passando, eu tenho falado com Deus, eu tenho visto Deus de uma forma que eu não via antes, eu tenho certeza que eu vou para o céu com Jesus.
Existe glória no sofrimento por Cristo, em Cristo. Existe glória aos que são provados, e o sofrimento do cristão, ele é escatológico. Ele tem tempo de validade, não vai ser para sempre. Não vai ser para sempre. A realidade do inimigo, olha isso, gente. Ele vai escrever, né? Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos do que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Irmãos, olha isso. No meio desse sofrimento, o diabo vem. É como um leão em volta, procurando ali, né? A gente entrega, a gente é sóbrio e vigilante, aí pede para a gente resistir firmes na fé. Mas olha só, os irmãos de vocês espalhados pelo mundo, o sofrimento iguala o povo de Deus. Não dá para a gente ficar aqui no Brasil feliz e contente porque não tem perseguição. Coitadinho dos meus irmãos lá no Afeganistão, no Paquistão, nos anos da vida. Tão bom estar no Brasil. Não, nós somos irmãos. Nós precisamos orar por eles. Nós precisamos estar de joelhos, pedindo que o Senhor os fortaleça, porque são nossos irmãos que estão sofrendo. É uma visão muito pequena e contrária ao Evangelho. Essa visão, que bom que é lá e não é aqui. Isso não é cristianismo. Nós fazemos parte, os nossos irmãos estão espalhados pelo mundo, passando por sofrimentos. A gente precisa estar consciente disso. Mas olha, existe essa eterna glória. Se eu viver o sofrimento sem olhar para a graça e para a glória, eu afundo. Eu afundo, você afunda. É pesado. Mas o Senhor nos fortalece no meio do sofrimento. E existe um eterno peso de glória. Da onde é que Pedro tirou toda essa fala aqui para se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus? Agora eu vi, obrigada. Olha de onde ele tirou, Lucas 22, Jesus dizendo: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortalece os teus irmãos. Ele experimentou na carne o que era o inimigo. Ele experimentou na carne o que era a solidão do pecado, de negar Jesus. O que era estar afastado da comunidade. E aí ele vem e fala aquilo: resistam firmes na fé. Resista ao inimigo. Se submeta ao Senhor. Ele foi arrogante. Eu jamais vou te negar. E ele está falando: não façam o que eu fiz. Ele aprendeu com o erro dele. Nós precisamos aprender com os nossos. Se humilhe na presença do Senhor. Se submeta a Ele. E Ele nos exalta. Esperança futura, o fim de todas as coisas está próximo. 1 Pedro ainda. Sejam criteriosos e sóbrios, tenham muito amor uns para com os outros, sirvam uns aos outros. Ele está trazendo essa escatologia para hoje. Não dá para ficar falando da segunda vinda e odiando irmão. Eu saber que Jesus está voltando me leva a viver o Evangelho, a buscar os frutos do Espírito. A viver de forma santa e piedosa, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Olha a visão dele: glória e domínio eternos. Pedro está invadido de escatologia.
Pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. Lembra lá de João 21 que eu falei? Pedro, você me ama? Pastoreie as minhas ovelhas. Gente, nós queremos ser pastoreados. Conheço muita gente que está fora da igreja. Ah, porque o pastor não cuida de mim. Vou para outra igreja. Mas você já pensou que você não precisa ter título de pastor, mas você precisa pastorear quem está na tua casa, quem está no seu trabalho, as pessoas que Deus colocou na sua vida. Existe um rebanho que precisa ser pastoreado. É minha responsabilidade, é sua. Tem a carteirinha de missionário, de pastor ou não. Todo cristão precisa pastorear a gente. Você sabia que você precisa pastorear sendo exemplo do rebanho? Não é um pastoreio teórico, é prático. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Veja, ele vem para o presente e ele volta. Ele traz a coroa de lá para cá. A escatologia é prática. É para hoje, é para viver melhor, para viver bem e glorificar Deus em cada um dos nossos relacionamentos. A gente vai entrar depois do intervalo na segunda carta. Mas eu quero que você pare agora e pense. Onde você está nisso tudo? O que é para você dessa palavra? Qual é a sua identidade em Cristo? Você tem sido forasteiro ou você está arraigado nessa terra? Querendo fincar raízes, construindo coisas por cá? Ou você está construindo no céu? A sua oração é para Deus te livrar do sofrimento ou para Deus ser glorificado no meio do teu sofrimento? A sua esperança futura invade os seus dias ou seu olho está só aqui? Abaixe sua cabeça. Louvado seja o teu nome pela tua palavra, Pai. Obrigado pela vida de Pedro, porque ela foi talhada pelas tuas poderosas mãos. E o Senhor tem feito o mesmo com cada um de nós aqui. Obrigado pelo teu trabalho em nós. Gera em nós gratidão. Gera em nós expectativa da tua volta. E que olhar para o futuro nos faça viver hoje, firmados no Evangelho. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. 15 minutos de intervalo. Podem ir lá na área social da igreja. E aproveita. 15 minutos já tomamos. Vamos lá? Os comentaristas dizem que 2 Pedro é a carta mais esquecida, menos lida, menos estudada do Novo Testamento. Se em 1 Pedro a gente tinha um grego primoroso, agora a gente vai ter um grego difícil nessa carta. Parece alguém que está se esforçando para escrever melhor do que fala. Né? Você já tentou escrever uma carta numa linguagem rebuscada, sem as gírias que você usa? É mais ou menos isso, é um esforço nesse grego. Então foi muito questionada se foi de Pedro mesmo, porque a diferença de escrita e de estilo entre a primeira e a segunda carta é muito grande. Aí a gente lembra lá de Silvano. Ele vai trazer para a gente imagens do Antigo Testamento e um pouco do período intertestamentário. Quais são os objetivos, então, da 2 Pedro? Combater algumas coisas que estavam acontecendo naqueles dias. Primeiro, as heresias e crenças que ameaçavam a igreja. Pessoas que usavam a graça de Deus para justificar pecados. Os gnósticos, né? Eles diziam que o espírito é bom, mas a carne é má. Então, eu posso fazer o que quiser com a minha carne, meu espírito está íntegro. Dividir a pessoa em dois. O espírito está bom, a carne faz o que quiser, né? E combater os que negavam a segunda vinda de Cristo. Então, para o nosso estudo aqui, a gente vai focar um pouco mais nessa questão da segunda vinda de Cristo que estava sendo questionada. Então, a data provável é entre 65 e 67, quando Pedro foi martirizado, em 67. A carta só entrou no cano no século IV. Então, foi a última a ser colocada no cano da Bíblia. E
tem vários esses motivos para esse. Um deles é que Pedro ele vai citar as cartas de Paulo. Em 2 Pedro 3, ele vai falar das cartas de Paulo. Só que as cartas de Paulo foi só no final do primeiro século, começo do segundo, que elas ganharam o status de escritura. Mas Pedro já trata aqui como escritura. Mas se ele morreu em 67, como é que ele está tratando como escritura algo que só foi conhecido assim no final, né? Mas a gente tem, eu gosto muito disso, dessas evidências internas dentro da carta, que vão mostrando para a gente que é provável que foi Pedro, sim, que escreveu, ou alguém que estava junto ali com ele, que não tinha o grego tão bom quanto Silvano. Então, ele mesmo se intitula Simão Pedro, ele fala, a segunda carta que escrevi, viu Jesus na transfiguração. Vocês lembram quem é que estava na transfiguração, gente? Pedro, Tiago e João. Então, diminui bastante as nossas opções. Ele fala que foi testemunha ocular da transfiguração, né? E idoso, prestes a morrer, ele fala, estou prestes a deixar esse tabernáculo. Quem morreu foi ali, Pedro, em 67. Jesus se revelou a ele fala, Jesus me disse que isso ia acontecer comigo, citando João 21. E ele conhece os seus leitores ali, ele era pastor da igreja. Ele chama de amados, tem esse tom, tem essa palavra, esse carinho na carta. Existem palavras, expressões e frases semelhantes entre as duas cartas, apesar do estilo diferente. Palavras que Pedro usou nos seus sermões lá em Atos, expressões tão repetidas aqui em 2 Pedro. E o discurso, né, ela tem um tom aí desse discurso de despedida. Eu fiquei pensando, né, se eu sei que eu estou morrendo, o que eu vou escrever? O que eu vou falar? O que eu quero deixar? Um dos nossos filhos pediu, falou, mãe, grava vários áudios, a hora que a sua avó não estiver aqui para eu assistir, para eu aprender tudo. Aí a gente achou meio mórbido, né? A gente está aqui ainda, né? Mas eu lembrei disso. Pedro fez isso, ele queria deixar os essenciais da fé, porque ele sabia que o dia dele estava chegando. Esse senso de urgência, né, a gente vai entender. Então, ele sabia da sua morte, ele queria afirmar, reforçar, confirmar aos cristãos a certeza da segunda vinda de Cristo. Tinha um esforço pessoal para manter a lembrança, mesmo depois da sua morte. Aí está o versículo. Vou me esforçar ao máximo, para que mesmo quando eu não estiver aqui, vocês se lembrem. Gente, o esforço dele deu certo. Pedro não está aqui, a gente lembra. As palavras dele chegaram até nós. O Senhor faz isso, ele perpetua a obra dos seus servos. Ela tem um alcance muito mais. Quantos de nós não fomos impactados pela palavra e pelos servos ao longo da história? Então, a gente não sabe os desdobramentos que a vida da gente pode ter. Por isso, quanto mais fiel a gente é ao Senhor, mais investindo no reino a gente está. E Deus é poderoso para usar a nossa vida para impactar essa geração e as futuras gerações. O Senhor faz isso. Então, ele também queria reavivar, né, essa crença na volta de Jesus. Eu acho que esse é um objetivo importante. A gente estava conversando aqui, muitas igrejas já não falam mais a segunda vinda. Não sei se você já ouviu gente falando assim, não, eu quero que Jesus volte, mas não volta agora, não. Eu quero casar, eu quero ter filho. Agora eu já tenho até neto, né? Mas eu quero mais neto. Então, assim, a gente sempre quer algo mais. Parece que a gente não está ansiando tanto pela volta de Cristo, está confortável demais aqui. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque a gente não está entendendo o que é o céu. A gente não sabe o que Deus tem preparado para nós, que é muito melhor. Muito melhor. A base de fé na segunda carta, ele usa essa expressão logo no começo. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. É a única vez que Jesus Cristo é chamado de Deus. Essa é uma base de fé. Nós precisamos ter bases de fé firmes. Quem é Jesus? Quem é Deus? Quem é o Espírito Santo? Em que eu creio? Paulo falava, pois eu sei em quem eu tenho crido. Nós precisamos ter essas afirmações claras. Jesus Cristo é Deus. A palavra dele é santa, é poderosa.
As promessas dele são verdade, são cumpridas. Ele não é homem para mentir. Aquilo que ele prometeu, ele cumpre. Então, a gente precisa ter essas bases. Ele usa sua autoridade de apóstolo, de testemunha ocular. Na segunda carta, capítulo 1, 16 e 17. Nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: Tu és o meu filho amado, em quem me agrado. Isso aqui é o testemunho de alguém que estava lá e viu. Qual foi essa cena, gente, que ele está descrevendo aqui? Não foi o batismo. Transfiguração. Transfiguração. Ele vai usar a autoridade dele de apóstolo, de estar presente na transfiguração, onde ele viu Jesus em glória. Do jeito que ele vai voltar, Pedro viu. Glorificado, afirmado pelo Pai como Deus. Eles foram testemunhas oculares. Ele não está falando de algo assim aleatório, uma história. É verdade, foi diante dos olhos deles. Imagina, Jesus ainda falou, não conte para ninguém ainda. Deviam estar se coçando, né? Descendo do monte lá, querendo contar. Mas eles testemunharam e Pedro contou. Depois que Jesus morreu, na carta está escrito aqui. Então, a segunda carta, a gente vai ter um apelo dele para crescimento. É tempo de crescer. Se eu sei que Jesus está voltando, como é que ele vai me encontrar quando chegar? Eu queria chamar a atenção da gente, tem uma expressão, pleno conhecimento de Deus, que é usado 4 vezes nessa segunda carta. Gnosis é conhecimento, é epignosis. É mais do que o gnosis. Pedro nos chama ao pleno conhecimento de Deus. Epignose significa um conhecimento relacional. Não é teórico, é experimental, é de convivência, é de revelação das coisas divinas. Eu gosto muito dessa definição de céu. Céu é conhecer a Deus, e inferno é a ausência de Deus. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviasse. Eternidade é conhecimento de Deus. Como é que está o seu conhecimento de Deus? Não estou dizendo saber as histórias da Bíblia, estou dizendo conhecimento experimental, relacional, dia a dia com Deus. Ele vai nos chamar isso, para esse crescimento. Olha o que ele diz: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nos concedeu muito grandes e preciosas promessas, para que por elas se tornem coparticipantes da natureza divina. Gente, isso não é pouca coisa. Antes de falar do conteúdo pesado da carta, ele está lembrando a nossa identidade. Você é convidado a participar, a ser coparticipante da natureza divina, a ter o pleno conhecimento de Deus. Nós precisamos caminhar nessa direção de conhecer a Deus. Paulo disse: o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Esse era o desejo de Paulo. Isso é o que Pedro está falando. E o que é que eu e você queremos? Uma vida confortável, livre de problemas? Eu tenho mudado a minha oração. Eu quero conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. Porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos é o poder que atua na igreja de Jesus. Paulo ansiava por conhecer a Cristo. Ezequiel, chamado de Ezequiel, ele ouviu: coma esse rolo, depois vai e fala. Coma a palavra, até que ela comece a sair pela tua boca, ela seja o seu assunto, até que os céus cheguem na terra. Nós precisamos crescer. Para nos ajudar, nós não vamos parar nisso, mas só para você estudar em casa, Pedro vai trazer para a gente uma escada das virtudes.
Ele vai falando, olha, associe com a fé a virtude, depois o conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. É mais ou menos o fruto do Espírito aí na visão de Pedro. Pensa que é uma coisa gradativa, uma coisa leva a outra, começa com a fé. A fé é a certeza das coisas que eu vejo? Não, a certeza do quê? Das coisas que eu espero. Eu espero Jesus voltar. Eu espero o reino de Deus completo, a glória ser revelada. Essa fé precisa me mover a subir essa escada, a ser cada vez mais parecido com Jesus. O alvo na sua salvação era isso. Jesus falou, olha, eu vou te transformar a minha imagem. E ele está fazendo isso, e ele usa todas as ferramentas que ele quer. Ele é o oleiro, eu e você somos o barro. Ele usa a palavra, ele usa o espírito, ele usa o sofrimento, ele usa as circunstâncias, quem ele quer. Mas ele quer que a gente cresça. Paulo fala, Pedro fala, olha, não dá para ficar carnal, não dá para ficar sendo criança, não dá para ser analfabeto na Bíblia, tem que crescer. Não tem mágica, não tem pílula, tem joelho no chão. Tem perseverança, tem permanecer, tem dia a dia aos pés do Senhor. Vamos lá, palavra profética dele, o peso das profecias do Antigo Testamento, ele conhecia as profecias. Então, quando ele viu a glória de Jesus lá no Monte da Transfiguração, ela é a mais sólida garantia de que os profetas estavam certos, quando predisseram a segunda vinda de Jesus. A transfiguração foi uma confirmação de que as profecias estavam certas, que Jesus é Senhor, ele é Rei. Eles viram ele entronizado, ele transfigurado diante dos olhos. Era a evidência de que ele vai voltar. E isso foi falado logo depois, né? Os 3 evangelhos que falam da transfiguração vêm logo, né? Imediatamente após a promessa de que alguns não deixariam este mundo sem antes ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Pedro viu o Filho do Homem glorificado, honrado pelo Pai. Este é o meu filho. Esse é o meu filho. Ele tem essa autoridade. E aí Pedro vai começar a falar para a gente dos falsos mestres. Gente, é de arrepiar. É de arrepiar. Os falsos mestres, eles falam de si. Eles promovem a si mesmo, segundo Jeremias. São heresias dentro da igreja. O contexto agora, na primeira carta, era a perseguição de Roma. Eram os inimigos do cristianismo. Agora a gente está falando da perseguição que saiu de fora, mas entrou dentro da igreja. Gente que senta no banco junto, que está do lado. Né? Pessoas influentes, mestres ali. Diziam que amavam e seguiam a Cristo, mas tinham práticas contrárias à palavra. A causa disso, o que tinha no coração? Avareza, cobiça, desejo insaciável. O método dele, argumentos elaborados. Tudo isso está na carta, tá? Mentiras com cara de verdade. E qual era o resultado? Práticas libertinas. Caminho da verdade difamado. Destruição e condenação. Um estrago. Pedro está alertando a igreja. Cuidado. Preste atenção. Está chegando, está dentro. E aí ele vai ter uma lista. Olha o tamanho das coisas. Tudo isso está escrito lá. Capítulo 2. Olha só, dentro da igreja, os falsos mestres seguem a carne, desejos impuros, desprezam qualquer autoridade, atrevidos, arrogantes, difamadores, como animais irracionais, seres guiados pelo instinto, falam mal do que não entendem, injustos, prazer na satisfação dos desejos libertinos, satisfação nas suas próprias mentiras, olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, enganadores, coração encharcado de avareza, fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, falam com arrogância, palavras sem conteúdo, prometem liberdade, mas são escravos. Dá para imaginar isso dentro da igreja? É o que Pedro está falando.
E ele fala, cuidado, preste atenção. Não caia na armadilha deles. A fala é bonita, mas é oca. Não te ajuda a crescer, te mantém infantil na fé. São verdades vazias. Por isso eu falei que nós precisamos de uma teologia bíblica do sofrimento. Porque todos nós, em algum momento, vamos enfrentar o sofrimento. E quem não tem essa base bíblica, sai da igreja. Porque esse ensino aqui não sustenta, não se sustenta no meio do sofrimento. Não se sustenta. O pecado, daí ele vai entrar, ele está falando dos falsos mestres, e ele vai falar, olha, esse povo parece que vai ficar sem juízo. Eles estão com a corda solta, eles estão aprontando dentro da igreja. E ele começa a trazer uma série de imagens que são complicadas. Deu tilt na minha cabeça de ler tanta coisa sobre esses textos. Eu não tenho todas as respostas, pastor Rubem Josinaldo depois responde se vocês quiserem, mas ele vai falar do tal do pecado dos anjos. Gente, ninguém sabe exatamente qual foi esse pecado dos anjos, né? Tem muitas especulações. Mas o que estava na mente de Pedro? Tem o livro apócrifo de Enoque, que fala sobre isso, os anjos tendo relações sexuais com as mulheres. Tem mitologia grega, tem lenda judaica. Tem uma interpretação de Gênesis 6 dos nefilins, que os filhos do homem tiveram relação com os filhos de Deus e nasceram lá os nefilins. Tem até uma interpretação de 1 Coríntios 11, 10, quando Paulo fala que a mulher precisa botar o véu na cabeça por causa dos anjos. Né? Que os anjos vão ficar atraídos pelo cabelo das mulheres. Olha que coisa doida. Né? Então, nós não vamos entrar no pecado dos anjos. O fato é, por que Pedro falou isso? A chave para isso é a realidade do inferno e do juízo para os pecadores. Os anjos desobedeceram a Deus. E por isso foram castigados. O juízo já veio para esses anjos. Esse é o ponto. Não há quem ofenda a santidade de Deus e fique impune. Porque Deus é santo. Pedro mesmo fala, sede santos porque eu sou santo, disse o Senhor. Ele vai dizer, nós somos chamados à santidade, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Então os anjos pisaram na bola e eles foram lançados no inferno. A palavra aqui é tártaro, é um inferno pior do que o Hades. Tártaro é uma palavra usada comumente para falar daqueles da mitologia que desobedeciam Zeus e eram lançados no mais fundo do fundo do fundo. Pedro está usando esse termo para falar assim, os anjos, seres celestiais, foram julgados, quanto mais os falsos mestres, quanto mais aqueles que brincam com a palavra de Deus, que bagunçam a segunda vinda. Se Deus não poupou os anjos, é essa a ideia, né? Eles estão aí em correntes de escuridão. A palavra aí é difícil de interpretação, são covas, são cadeias, um lugar confinado, os anjos estão presos por conta do que eles fizeram e são reservados para juízo. Irmãos, Pedro vai repetir esse negócio de juízo muitas vezes. Ninguém escapa do juízo, nem os seres celestiais. O juízo vem para todos. Então, os tempos antigos, dos anjos, ele vai falar de Noé. Olha como ele vai interpretar Noé. Um exemplo da fidelidade de Deus em um mundo perdido. Noé foi pregador. A palavra aqui é querux, da onde vem querigma, aquele que anuncia, aquele que proclama, da justiça. Ele foi arauto, ele foi mensageiro. Ele ficou 100 anos construindo um barco no seco, quando nunca tinha chovido. E nesses 100 anos ele estava pregando, olha, Deus tem misericórdia. Creiam em Deus, no meio de uma geração corrupta e perdida. 100 anos de oportunidade para arrependimento naquela geração. E não houve arrependimento. Então ele pregou com a sua vida, com as suas palavras e com as suas ações, mas com a sua fidelidade a Deus. O dilúvio, segundo Pedro, veio da mão de Deus sobre os ímpios. Foi uma evidência do juízo naquela geração. Veja o ponto que ele quer pegar. Os falsos mestres estão bagunçando o meu povo. Estão achando que vão ficar impunes. Mas a história do povo de Deus tem muitos exemplos de que o juízo vem. E ele não tarda.
Depois ele vai falar de Sodoma e Gomorra. Gente, incrível isso. Eu fiz as pazes com Ló esses dias. Fiz as pazes com ele, porque eu ficava bravo com ele. Por que ele escolheu o lugar mais bonito e deixou Abraão nas outras campinas? Não gostava muito desse Ló, não, mas agora sou fã de Ló. Olha lá, um homem fiel em meio aos infiéis. Esse é o testemunho do Espírito pela boca aí de Pedro. Diz que ele estava aflito com o que via. Ele atormentava sua alma justa, dia após dia. Eu não sei você, mas às vezes quando eu assisto televisão, a minha alma fica atormentada. De clamar, Deus tem misericórdia. Quanta violência, quanta maldade. Parece que o mundo esqueceu quem é Deus. É Ló. Ló estava vivendo isso nos seus dias. Aquele povo pecaminoso em volta, ele afligia sua alma. Impactado, ele não se acostumou, ele não aderiu ao que estava ao redor ali, segundo o texto. E aí fala que ele teve socorro de Deus. Gênesis 19, 16, é incrível. Ele tinha ordem para sair de Sodoma. Ele estava esperando, ver se alguma coisa acontecia, se mais gente ia com ele, os namorados das filhas. Não queriam ir. O texto diz, textualmente, que os anjos foram e pegaram Ló pela mão. Pegaram Ló pela mão. E as duas cidades foram condenadas. Isso é um exemplo do juízo de Deus já executado na história, que deve servir de exemplo para nós hoje. Com Deus não se brinca, não. Né? Olha o que aconteceu ali, né? Se Deus efetuou o juízo sobre os anjos, sobre o mundo pré-diluviano, o mundo pós-diluviano, ele não julgará os falsos mestres e os ímpios? Deus tudo vê. Isso precisa consolar o meu coração e o seu. Que aqueles que estão pregando erradamente a palavra de Deus, que estão usando desejos pessoais, que estão pegando púlpitos e afastando pessoas do evangelho, não vão ficar impunes. O juízo de Deus vem. O justo e os ímpios, olha aqui, lembrando lá de Gênesis, né? Está lá Pedro falando, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Que consolo para o nosso coração. O Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Você é piedoso? Você vive o evangelho de joelhos diante do Pai? Você é fiel ao Senhor? Você tem buscado uma vida de santidade? Pois Ele sabe te livrar no dia da provação. Ele te pega pela mão. Ele já fez isso e a história nos mostra. Ele nos socorre. Tenho certeza que muitos aqui têm muitas histórias onde Deus já te pegou pela mão e te livrou no meio da provação. E te tirou da boca do leão. Porque esse é o Deus que a gente serve. Vale a pena ser fiel ao Senhor. O socorro de Deus aos que o temem é real. É real. Não é só lá Ló, em Sodoma, não. É na minha vida e na sua todos os dias. É tão real quanto o julgamento. Dia do juízo, o julgamento final vai vir. Isso está na mente de Pedro. E ele fala disso habilmente. Ele vai dizer daqueles que abandonam o caminho. Esse é um texto muito difícil. Muita gente fala de perder a salvação, se não perde a salvação, e usa esse texto. Ele vai falar do exemplo de Balaão, que Balaão amou mais o pagamento do que a fidelidade a Deus, e precisou vir um animal irracional falar, uma mula falando. Porque o coração de Balaão estava infiel ao Senhor. E Deus botou a mula lá, né? Mas ele vai falar dos enganadores, que esses enganadores terão a mais profunda escuridão. Enganam os que estavam de fato se afastando do erro. Gente, pessoas que têm sede por Deus têm sido afastadas do evangelho pelos falsos mestres. Por uma teologia deficitária.
Tem igrejas que não falam mais de pecado, que não pode mais falar de pecado porque o povo não gosta de ouvir. Que não fala de arrependimento. Que não fala de muda de vida. Continua assim, do jeito que você está. Deus te aceita. É verdade. Deus te ama tanto, Ele te aceita do jeito que você está, mas Ele não quer que você continue assim. Ele quer que você seja transformado à imagem dEle. A gente precisa pregar o evangelho todo. Não pode ser o evangelho da graça barata. Não dá para diminuir aquilo que Deus deixou. Tem pessoas sendo afastadas por essa pregação. A gente precisa ser fiel nisso. E aí, eles conheceram o Senhor, mas se deixaram enredar de novo. O último estado deles foi pior que o primeiro. Pedro fala assim, era melhor que nem tivesse conhecido. Porque aqueles que conhecem se afastaram. São como esses dois animais imundos. Naquela época, cachorro não era pet, tá, gente? Não brigue com defesa dos animais lá no primeiro século, porque o cachorro não era visto assim. Mas ele vai usar essa expressão, o cão volta ao seu próprio vômito. E a porca lavada volta a rolar na lama. O que Pedro está dizendo? Ele está dizendo que se não tem uma mudança do coração, não adianta mudar o comportamento. Pode lavar o porquinho, botar perfume, solta o porquinho, ele vai rolar na lama, porque é a natureza dele. Nós precisamos ser novas criaturas, regenerados, gerados de novo em Cristo Jesus. Ser cristão não é falar as coisas certas, vestir a roupa daquele jeito, frequentar a igreja. É ser nova criatura de verdade. É isso que Deus tem para mim e para você, uma vida nova. Com as armas espirituais dele. Onde é que a gente está nisso? A gente está vivendo um comportamento cristão? É legal ser crente? Tenho muitos amigos da igreja, mas será que a gente está levando a sério? Será que a nossa natureza está sendo transformada? Ou a gente é porco lavado, que na primeira oportunidade volta a rolar na lama? O que Pedro está dizendo, esses que estavam achando que eram do caminho, não era nada. Não foram verdadeiramente transformados. Por isso, a gente precisa pregar o evangelho dentro da igreja. Tem gente não salva dentro da igreja. Acredite em vocês, a gente tinha uma colega de ministério, muitos anos no ministério, filha de pastor, que em certo momento ela convidou a gente para o batismo dela. A gente, como assim? Ela, pois é, eu estava no ministério, mas eu ainda não era convertida. Ela foi acostumada com o evangelho, mas ainda não tinha nascido de novo. Você já nasceu de novo. Não dá para mudar por fora, precisa mudar por dentro. Palavra de Pedro. 2 Pedro 3, o capítulo mais escatológico que a gente vai ter. Ele vai de novo falar a importância da repetição. Eu preciso lembrar dessas verdades eternas. É o apelo desse homem idoso que viveu uma vida amando Jesus, que viveu todos os seus dias suspirando pelo Senhor, falando do seu Senhor, contando o que ele viu, sendo testemunha, verdadeiramente testemunha, martireu do Evangelho de Jesus Cristo. Ele fala, lembre das palavras dos profetas, lembre dos mandamentos do Senhor, lembre dos ensinos, da doutrina dos apóstolos. Tudo isso aponta para Jesus. Se Jesus não aparece na sua vida, alguma coisa está errada. Se Jesus não aparece nos púlpitos, que pregação é essa? Quem está sendo pregado? A gente fica procurando herói na Bíblia, não tem, só Jesus. Nem Davi, nem Abraão. Homens iguais a gente, é só Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus e o poder da ressurreição. E aí a gente tem uma pergunta fundamental que Pedro vai trazer. Homem antenado, ligado, ouvindo o que a sua sociedade estava perguntando. A pergunta era essa, dos hereges, né? Onde está a promessa da sua vinda? Um tom sarcástico. Que promessa é essa? O tempo está passando, ele não volta. Não tem promessa nenhuma, não.
Era isso. Uma pergunta com peso de julgamento. E eles vão dizer: os nossos antepassados viveram e morreram e nada aconteceu. Por que vai ser diferente com a gente? A gente estava conversando aqui agora há pouco. Pedro estava esperando, Paulo estava esperando e não veio. A gente está esperando, não vai vir? Será? Né? Cada dia está mais perto. A gente precisa viver como se Jesus fosse voltar hoje. Agora. Ele está às portas. Né? E essa ideia, o mundo era mesmo estável desde a criação? Pedro vai contra-argumentar. Nós precisamos aprender a contra-argumentar com a palavra de Deus. Diante dessa pergunta, cadê? Por que ele está demorando? Onde está a promessa da sua vinda? Olha a resposta de Pedro. Foi fundamentada em duas partes. A primeira, ele vai falar lá do dilúvio. O mundo já foi destruído antes pela água, não só as pessoas. A água acabou com tudo. Pessoas, plantas, animais pereceram com o dilúvio. E o dilúvio veio pela palavra de Deus. Pedro repete isso. E aí ele vai dizer, se isso já aconteceu no dilúvio, olha lá, o passado, a escatologia que interpreta o passado e olha para o futuro. Os céus e a terra, que agora existem, têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Fogo. Lá foi pela água, agora vai vir pelo fogo. Pedro tinha em mente o Antigo Testamento. O fogo de Deus era a verdade para os profetas e a verdade para Pedro. Todas essas referências estão falando do... Não saiu da cabeça de Pedro, saiu do conhecimento que ele tinha lá de trás. E aí a segunda resposta dele tem a ver com tempo e misericórdia. Ele fala, não esqueçam. O tempo da perspectiva de Deus é eterno. Ele fala, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Citando o Salmo 90, o Salmo de Moisés, o único salmo que Moisés deixou. Irmãos, Deus trabalha na eternidade. Deus é Deus eterno. Um dia para ele é 1000 anos, e 1000 anos é um dia. Não é na minha folhinha, não é na sua folhinha, é na eternidade de Deus. O plano está em andamento. O relógio de Deus, que não é o nosso Cronos, está girando. Está girando. Pedro vai falar isso. Cuidado, preste atenção. Não tente colocar Deus no seu relógio. O relógio dele, é eterno. E aí ele continua. O que julgamos demora, Deus chama de misericórdia. O Senhor não retarda a sua promessa. Vou ler de novo. O Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, olha pelo contrário de novo. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Esse é o nosso tempo. Hoje é dia de salvação. Hoje é tempo de salvação, por isso Jesus não veio ainda. Porque ele tem um longo ânimo, ele tem um desejo enorme que as pessoas se arrependam, que a sua igreja seja salva. Ele está dando oportunidade todos os dias. Ezequiel fala isso, desse desejo que ele tem que ninguém pereça. 1 Timóteo, Paulo também fala. Pedro não está advogando o universalismo, todo mundo vai ser salvo, não é isso. Mas Deus quer dar oportunidade para que todos sejam salvos. Por isso ele demora, por isso a misericórdia. Mas não é para a gente ficar de braço cruzado enquanto as pessoas vão ser salvas. A gente tem ouvido, né, Marco e eu, a gente ouviu recentemente algumas pessoas falando, olha, agora o trabalho missionário ficou mais fácil, porque tem tecnologia, não precisa de missionário. Como assim? Gente, Deus confiou o evangelho para a igreja, não foi para a tecnologia. O evangelho é encarnado. É Cristo em nós, esperança da glória. Precisa de gente viver no evangelho para mostrar que é o evangelho. A tecnologia ajuda? Ajuda muito.
né? Eu assisti todas as aulas aqui na tecnologia que eu estava fora de Manaus. Uma bênção. Mas o plano de Deus, o plano A e o único plano de Deus é a igreja de Jesus. E Pedro vai fazer isso para a gente. Vamos chegar lá, tem que correr. O dia do Senhor é chamado de dia terrível. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia os céus passarão com um grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Não sei se você viu já, né? Vulcão. Como é que fica aquela lava incendiada? Os incêndios que tiveram na Europa, nos Estados Unidos, no Pantanal. Gente, é assustador de você ver isso num lugar. Imagina isso em proporções mundiais. Olha o desespero. Tudo sendo consumido pelo fogo. Está escrito. Pedro associou essa segunda vinda com o dia do Senhor, tão profetizado 24 vezes no Antigo Testamento. O dia do Senhor terrível, o que a gente pode ter clareza é que esse dia virá. Virá. Ele se aproxima, é uma certeza. Virá como ladrão. Ladrão não avisa. Não avisa. Por isso nós precisamos estar o quê, gente? Preparados. Vem de forma inesperada. Ele vai ter um estrondo, a palavra é rosedom, é assobio das asas das aves voando, aquele farfalhar da asa, o crepitar das chamas de um incêndio, um barulho que vai varrer a terra. Terror e destruição. Inimaginável, proporções mundiais. O dia do Senhor terrível, proclamado pelos profetas. Aí eu coloquei alguns, Isaías, Joel, Sofonias, Isaías de novo. Vamos para frente. Nós precisamos, como a gente reage a essa verdade? Pedro vai trazer isso de volta para o presente. Uma vez que tudo será assim destruído, tenha uma vida santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Essa é a nossa parte. E aí, a nova criação. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Vamos ler juntos? Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém? Você espera novos céus e nova terra? O reino do Senhor em justiça. Pedro nos ensina isso. Por fim, ele vai falar de Paulo. Lembra que eu falei que ele cita as cartas de Paulo? Ele chama Paulo de nosso amado irmão. Ele escreveu as cartas dele lá. Nela, há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução estão instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Ele estava profetizando o que o mundo ia fazer com a palavra de Deus. Deturpar as cartas de Paulo, deturpar o ensino de Pedro. Jesus está voltando, ele virá e virá como ladrão. E nós precisamos apressar a sua vinda. Como é que a gente apressa a vinda do Senhor? Como é que você acha que você pode apressar a vinda do Senhor? Vivendo uma vida de santidade, buscando o conhecimento pleno de Deus todos os dias. Olha a conclusão de Pedro. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, vocês já sabem que tem falsos mestres. Você já sabe que tem doutrina errada sendo ensinada por aí. Isso está cada vez mais perto da gente.
Tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Tenho ficado assustada com o número de gente que ficou 20, 30 anos dentro da igreja e hoje está fora. Está fora da igreja, se afastaram, não estão conseguindo lidar com esse mundo. Cuidado, não tenha a mentalidade de Pedro, ainda que todos te abandonem, eu nunca. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero me afastar do Senhor. Eu quero apressar a tua vinda, eu quero comer a tua palavra, eu quero viver o evangelho todos os dias. Eu quero sofrer os sofrimentos de Cristo, ser coparticipante da natureza divina. Ele termina de novo com pelo contrário. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo contrário, irmãos, cresçam. Jesus quer que eu e você, que a gente cresça. Não dá para ficar como a gente era 20 anos atrás, precisa crescer. Precisa levar a sério a vida com Deus. Precisa ler a palavra, permanecer, comer o rolo. Mastigar, ruminar e falar dele. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Queria deixar final, eu vi que botaram indicação de livros, coisas assim. Eu indico para vocês o melhor livro do mundo, a Bíblia Sagrada. Eu vou falar bem seriamente. Se você não lê a Bíblia, não leia mais nada. Não leia outra coisa antes de ler a Bíblia. Não leiam devocional escrito por pessoas antes de ler a palavra de Deus. Não ouçam podcast, seja de quem for, sem primeiro ouvir Deus diretamente. Deus fala comigo e com você pela sua palavra. Leia a Bíblia, do começo ao fim. Terminou? Comece de novo. Todos os dias. Permaneça, comendo a palavra. O tempo que sobrar, leia bons livros. Cuidado, porque as livrarias estão cheias de coisa, de autoajuda, tanta coisa que é para fazer a gente feliz. Não te prepara para o sofrimento. Muito cuidado com a literatura. Pede orientação para alguém antes de comprar. Muito cuidado. Então, medite, decore diariamente, no seu melhor tempo. Não dê para Deus o pior do seu tempo à noite, que lá caindo, que as letrinhas ficam tudo trançando diante do seu olho. O melhor do seu tempo, quando a sua mente está mais afiada. Ore, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, fala comigo agora. Eu quero conhecer o Senhor plenamente. A Bíblia antes de outros livros ou do celular. Quem lê a Bíblia o suficiente, tá bem? Quiser ler alguma coisa? Eu gostei muito desse livro, ainda melhor que o Éden. É uma mulher que escreve, ela vai escrevendo como é que ela pega de Gênesis a Apocalipse, como é que esses novos céus e nova terra. Traz uma visão desse plano glorioso de Deus, que a Bíblia começa num jardim. Gente, mas o jardim de Apocalipse é muito melhor do que o Éden. Porque Jesus está lá. Ele é a árvore da vida. Né? Então, é um livro muito gostoso. E eu queria deixar para vocês uma tarefa. É uma tarefa para quem cresce. Então, eu queria que vocês decorassem esse texto de Pedro. Eu estou penando. Né? Quando eu era mais jovem, eu decorava mais fácil. Eu estou tentando, não desisti ainda não. E gravem um áudio para o pastor Rubem. É vídeo, não é áudio não, porque o áudio você pode estar lendo. É vídeo, falando para a câmera, decorado bonitinho, não vai enganar ele não. Tá? Então, vamos ler junto, gente? Mas eu quero que você leia de todo o coração. Antes de ler, bendito, só esse título só é de Deus. Nós somos bem-aventurados, bendito é Ele. Ele é bendito. Vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída,
que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. 1 Pedro 1, de 3 a 9. Irmãos, quando a gente decora, a palavra ela fica vindo. Cada dia você pega um pedaço dela. E Deus vai ministrando essa palavra. Queria desafiar vocês. A gente guarda tanta informação desnecessária e inútil. Decore a palavra. Caminhe com ela, memoriza. Pode ser na sua versão, não precisa ser nessa. Todos os textos eu usei na NAA, tá? Então tá aí a tarefa. Decore e grave um vídeo falando esse texto e envie para o pastor ou põe no grupo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Vamos orar? Deus, o Senhor é Deus sobre todas as coisas, soberano, santo, poderoso. O Senhor é Deus de eternidade a eternidade. O tempo está nas tuas mãos. E o relógio do Senhor está andando. Nós estamos no tempo do Senhor. Oh, Maranata, vem, Senhor Jesus. Nos ajude a amar o Senhor e o céu, Pai. Nos ajude nos ensine a ansiar por conhecer o Senhor verdadeiramente. Por andar contigo, por ansiar pela tua vinda. Não deixa a gente ficar arraigado nessa terra, correndo atrás das coisas desse mundo, mas nos ajude a entesourar no céu, Pai. Nos ajude a ser fiéis, não deixa a gente cair na lábia dos falsos mestres, Pai. Preserva a sã doutrina no nosso coração. Nos atrai para a Tua palavra todos os dias, Pai. Nos ajude a permanecer comendo a Tua palavra, meditando a tempo e fora de tempo, ó Deus, para que a gente seja como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que frutifica. A gente não quer ser cristão inativo, como Pedro falou, nem infrutífero, mas nós queremos crescer, ó Deus, para estarmos prontos quando o Senhor chegar, para deixarmos um legado de fidelidade ao Senhor, para impactarmos essa geração e mostrar quem é o Deus vivo e verdadeiro. Ó Deus, grava a Tua palavra em cada um de nós. Fala conosco, continua, Deus, ministrando a Tua palavra. Nós Te louvamos porque o Senhor fala, porque o pecado, ainda que bagunçou tanta coisa, não tirou de nós a capacidade de ouvir a Tua voz. Porque o Senhor compartilha o Teu pensamento, o que o Senhor quer, em cada página, em cada frase da Tua bendita, santa e poderosa palavra. Oh Deus, nos ajude a viver para o Senhor, no Senhor. Que a nossa vida não tenha outro sentido, outro propósito, a não ser glorificar o Teu nome. Que o Senhor cresça e que a gente diminua. Nos dê a humildade, Deus, de nos submetermos ao Senhor. E resistir ao diabo. Ah, Deus, a gente se coloca
dobrados diante da tua presença. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da tua glória. Nós queremos ver a tua glória. Nós queremos ouvir a tua voz. Oh, Senhor Jesus, te louvamos porque somos teus. Pertencer ao Senhor é a nossa maior alegria, é a nossa identidade. Somos forasteiros nessa terra e há uma glória a ser revelada, Senhor, para a tua igreja, para o teu povo fiel, que segue, que ama e que vive o Senhor. Oh, Jesus, glórias ao teu nome. Abençoa os nossos lares, Pai. Que a tua palavra seja viva em nossa casa. Nós nos colocamos diante do Senhor, Pai. Tu és o oleiro, nós somos barros. Usa-nos para a tua honra e para a tua glória. E em nome de Jesus, Pai, que nós te adoramos. Em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.